Queridos irmãos, eu também quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes nesta noite, depois de tudo que já ouvimos, de louvores muito abençoados, de uma palavra poderosa com o nosso querido irmão e amigo André Carvalho. E eu quero tão somente nesta noite compartilhar com vocês de um texto muito conhecido. Se você puder abrir comigo aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 2. Lucas capítulo 5 e o versículo 2, que diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quem pode dizer amém? Você pode sentar, queridos. E nesta noite eu quero tão somente louvar a Deus por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. É uma alegria muito grande atender o convite do nosso querido pastor Hildomar Nascimento. Eu sempre digo a Ruth, André, que a gente se sente muito em casa aqui, feliz e grato a Deus, sentimos muito à vontade em estarmos aqui. Quero louvar a Deus pelos amados que estão aqui na nossa retaguarda, homens de Deus que nós amamos. Deus abençoe, muito obrigado pela recepção. E hoje, queridos, eu queria tratar com vocês de algo que eu estava ali sentado, e enquanto o nosso querido diretor trazia uma palavra, Deus falou algo ao meu coração, e eu disse: mas Senhor, não foi isso que eu tinha preparado para pregar aqui hoje. Mas eu costumo dizer sempre que a gente não faz aquilo que quer. Passei uma tarde hoje preparando uma palavra, e quando André estava aqui ministrando, o Senhor falava ali ao meu coração, e eu tenho certeza de que nesta noite há pessoas que precisam ouvir aquilo, não que eu tenho para dizer, mas aquilo que o Senhor tem para falar, amém? E nesta noite eu queria que você prestasse muito atenção, porque há pessoas que chegaram aqui hoje e o Espírito de Deus, ele não se confunde, precisando de um milagre. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu vou fazer o milagre. Há pessoas que chegaram aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar a resposta. Porque Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que a gente tão bem conhece, já foi tão pregado por diversas vezes. E toda vez que eu olho para esse texto, Deus fala profundamente ao meu coração acerca de como identificar o cenário de um milagre. Talvez você chegou aqui dizendo: olha, eu preciso de um milagre, e como é que eu posso identificar que esse milagre vai acontecer? Como é que eu posso olhar e saber que esse milagre está para acontecer a qualquer momento? Quando eu li esse texto, o Senhor começou a falar profundamente comigo acerca de como eu posso olhar para um cenário e dizer: vai acontecer milagres. Primeiro, porque esse texto fala de uma pesca que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. E era de fato uma pesca maravilhosa, porque pescar no mar da Galileia não era uma pesca qualquer, não era uma pesca comum, não era uma pesca para amadores. Pescar no mar da Galileia não era pegar uma tarrafa, um jereré, não era pegar uma vara, um anzol e dizer: vou ali passar uma horinha pescando no mar da Galileia. Não. A história diz que existia margeando, ladeando o mar da Galileia, pelo menos 9 cidades, entre 10 a 15 mil habitantes,
E a grande maioria dessas cidades sobreviviam da pesca que saía daqui do mar da Galileia. Eu posso citar entre as 9 cidades, pelo menos 3, que a Bíblia fala delas com muita proeminência. Cafarnaum, que era a cidade natal de Jesus, ficava às margens do mar da Galileia. Tiberíades era outra cidade que margeava o mar da Galileia. Betsaida, que era a cidade de Pedro, que em aramaico significa casa de pesca, também margeava o mar da Galileia. Curiosamente, a história vai dizer que toda a população de Betsaida sobrevivia da pesca oriunda do mar da Galileia. A população de Tiberíades, por exemplo, pegava o peixe que se extraía do mar da Galileia, levava para Jerusalém, de lá se exportava para a Europa, principalmente Roma. Roma praticamente comprava toda a pesca que vinha de Tiberíades, que se tirava do mar da Galileia. Aproximadamente 22 espécies de peixe se tirava do mar da Galileia. Era um mar muito conhecido, era o maior centro pesqueiro que existia na redondeza do mar Mediterrâneo. Ficava 213 metros abaixo do mar Mediterrâneo. É o maior lago de água doce até hoje de Israel. E curiosamente, quando você lê um pouco sobre o mar da Galileia, você fica impressionado, porque a história diz que várias empresas eram montadas para entrar dentro dele e arrancar dele a subsistência. Lucas, que além de ser um grande médico, era um brilhante historiador. Lucas vai dizer que existia uma cooperativa, uma empresa de pesca entre esses 4 homens, os 2 filhos de Jonas, que era André e Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Lucas, e somente Lucas, pela sua ótica de historiador, traz detalhes acerca desse mar que ninguém mais na Bíblia fala. Você, por exemplo, vai ver Mateus chamando ele de mar da Galileia, mas Lucas diz não, é o lago de Genezaré, porque na verdade ele é um lagozinho pequeno, mas como Israel é um estado menor do que o Sergipe, qualquer coisa que tenha um volume maior já se chamava logo de mar. Mas na verdade o mar da Galileia é um pequeno lago que existe em Israel. E 4 nomes pelo menos você vai ter desse mar na Bíblia. Mateus vai chamar de mar, Marcos também vai chamar de mar, mas Lucas vai chamar de lago de Genezaré. João vai chamar de lago de Tiberíades. E os judeus até hoje o chamam de Yan Kinneret. Yan em hebraico significa mar, e Kinneret significa violino, porque quando se olha do alto para o mar da Galileia, ele tem um formato de um violino. Então há 4 nomes que se dá a esse mar: mar de Tiberíades, mar da Galileia, mar de Genezaré e Yan Kinneret. E os 4 nomes significam a mesma coisa: um lago pequeno a 213 metros abaixo do mar Mediterrâneo, que produz mais de 22 tipos de peixes e que sustenta aproximadamente 9 cidades que magiavam na época de Jesus. É interessante que dos 33 milagres que Jesus operou no seu ministério, 18 foram à margem do mar da Galileia. Então era um mar extremamente importante. E é interessante que esse texto aqui, Lucas, como historiador, dá uma focalizada nele como ninguém na Bíblia dá. Quando você lê a pesca maravilhosa pelo prisma de Marcos, ele vai dizer assim: e Jesus ia caminhando à beira do mar da Galileia, e esses homens estavam pescando dentro do mar. Quando você lê sobre Mateus, sobre a pesca maravilhosa, Mateus diz que Jesus vai caminhando às margens do mar, e os homens estão dentro do mar pescando. Lucas já pega a fase final da pesca. Lucas já diz assim: e Jesus viu eles lavando as redes. Lucas já pega a parte final do filme. Enquanto que Marcos e Mateus só focaliza Jesus caminhando e olhando para eles ainda, batalhando dentro do mar, tentando arrancar peixe, Lucas já dá o resultado final: e Jesus viu eles lavando as redes. Lucas já mostra o estágio final da pesca.
E essa expressão de Lucas dizendo Jesus viu, tem um significado muito grande. Porque quando Jesus olha e vê esses homens lavando as redes, sabe o que é que Lucas está dizendo? Que Jesus viu, coisa que Marcos não diz, João não diz, Mateus não diz. Nas entrelinhas, Lucas está dizendo: Jesus viu aquilo que humanamente falando parecia não ter mais jeito. Porque os barcos já tinham saído. A Bíblia não fala em miúdos, mas eu imagino, André, a conversa que acontecia entre os quatro. Que noite miserável foi essa? Que noite foi essa da gente batendo rede para lá e para cá? Você pensa que pescar de noite é fácil? Eu fui para a barragem de Itapacurá com um tio meu que disse: meu sonho é te ver pescar comigo. Eu disse: eu vou. Ele me deu uma tarrafa novinha que ele tinha feito, disse: dê um lance, que eu vou dizer a seu pai que você vai ser o maior pescador da região. O primeiro lance que eu dei e peguei foi uma toça de arame. Meu tio passou a noite todinha descendo de jangada abaixo, subindo para tirar. Amanheceu o dia e ele disse: nunca mais eu te trago para pescar. Pescador ruim é esse. Primeiro lance que deu, pegou logo uma toceira de arame. E eu vi a hora de amanhecer o dia para voltar para casa. É uma loucura pescar de noite. E eu fico imaginando esses homens tendo que vender, porque a pesca do Mar da Galileia era para vender e para sobreviver. Se eram 2 barcos, 4 empresários. Era uma empresa que eles tinham. Lucas vai dizer que eles tinham uma sociedade. Então a pesca era para comer e para sobreviver. Agora imagine os clientes chegando na beira do mar: cadê o peixe? Não, ninguém pescou. Teve peixe não. E o que é que a gente vai fazer para chegar em casa sem comida? Mas diz a Bíblia que Jesus olha e vê todo esse cenário. A primeira lição espiritual que eu aprendo desse texto é que Jesus viu você batendo a rede a noite inteira. Jesus tem visto o sacrifício e a luta que você está passando. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, o que você está passando não está oculto aos meus olhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou vendo as vezes que você tem lançado a rede e não tem pego nada. As redes significam o nosso esforço, a nossa batalha. Os barcos é a nossa passada. Deus, eu estou indo buscar. Deus, eu estou cavando o poço. Deus, eu estou clamando. Deus, eu estou pedindo. Mas Ele te trouxe aqui hoje para dizer: ei, eu estou vendo. Lucas disse: e Jesus viu eles lavando as redes. Lavar as redes é o estágio final de uma pescaria. Para Pedro, André, Tiago e João, isso aqui não tinha mais volta. Era lavar as redes, costurar o que havia sido danificado e esperar a pesca da outra noite. Mas quando Jesus chega e vê, não tem nada perdido. Se prepare para voltar para o mar novamente, porque vai ter pesca, vai ter milagre, não tem nada perdido. Oh, aleluia! Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui, queridos, e isso aqui me chama muito a atenção. Diga assim comigo: milagre, mas foi fraco. Diga: milagre não depende de prazo. Preste muita atenção. Parece que toda vez que Jesus chega, a situação está terrível, ninguém consegue dar mais jeito. E eu não sei se você já percebeu, em todo o ministério de Jesus sempre foi assim. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, lá em Betânia, na aldeia, o que foi que as irmãs disseram? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que aqui diz a Bíblia: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, em Lucas capítulo 5, versículo 3, diz assim: pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Sabe o que é que eu olho para isso aqui? Jesus vê a cena, Ele é onisciente,
ele sabe de tudo, ele conhece tudo, não foi preciso ninguém chegar no ouvido dele e dizer: esses 4 homens não pegaram nada, porque ele sabia, Jesus sabe de tudo. Diz a Bíblia que quando ele chega perto de Pedro, ele não vai dizer assim: aí, que noite difícil, hein, Pedro? Bateram para um lado, bateram para o outro, não pegaram nada, não. Ele olha para Pedro e diz assim: eu quero o teu barco. Jesus não tem pressa para resolver a situação dele, não. Eu quero o teu barco. Você imagina você passar a noite inteira trabalhando, volta para casa sem nada? Se coloque pelo menos 1 minuto na pele de Pedro. Imagina você trabalhando aí na beira-mar de Boa Viagem, num barco daqueles, a noite inteira. De manhã eu chego tranquilo, cheguei de casa, aí olho para você: seu amigo, presta aqui teu barco, empurra esse barco aqui que eu quero ir ali no meio. Jesus chegou sem pressa nenhuma e disse assim: empresta o barco aí, Pedro. Sabe por quê? Jesus sabia da necessidade daqueles homens, mas também não teve pressa para resolver. Sabe por quê? O tempo não era o de Pedro. Pedro tinha uma necessidade com os outros pescadores, como eu e você temos. Mas quem determina a hora do milagre não é eu nem você, é Ele. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: eu sei todo o roteiro da história, eu sei por onde você tem passado, eu sei as lágrimas que você tem derramado, mas você tem que ter calma, tem que ter paciência, porque não é no teu tempo nem no meu, é no tempo do Senhor. Então você vai ter que ter paciência, aprender a esperar a hora certa, o momento certo. Aí diz a Bíblia que é sempre assim na história de Jesus. Isso aqui não acontece só na história de Pedro, não. Você está lembrado que Jairo foi atrás de Jesus? No meio do caminho, quem é que aparece? Aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus para tudo e pergunta: quem foi que me tocou? E Jairo está aqui atrás, aperreado, porque quando ele saiu de casa, Talita estava entre a vida e a morte, e Jairo agoniado, Jesus com a multidão parado, querendo saber quem foi que lhe tocou. Jesus não teve pressa para ir na casa de Jairo. Aí de repente alguém pegou aqui na capa de Jairo e disse: Jairo, não incomodas mais o mestre não, porque a menina já morreu. Mas é só essa história? Não. Vamos voltar para Marta e Maria. Diz a Bíblia que o mensageiro chega onde Jesus está e diz assim: olha, Marta e Maria estão te chamando, porque Lázaro está prestes a morrer. A Bíblia fala que Jesus demorou 2 dias para chegar, e quando chegou, Lázaro já estava morto e enterrado. Parece que em todo o ministério de Jesus, ele nunca esteve apressado para resolver o problema das pessoas. Sabe por quê? Ele sempre mandou um recado: não é do seu jeito, é do meu. Não é na sua hora, é na minha. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu quero. Então você vai ter que ter paciência e esperar. A Bíblia fala que Jesus chega e diz: Pedro, me empresta aí o barco, afasta ele ali um pouco da terra, que eu quero ensinar o povo ali a palavra do Pai. Você vai ter que aprender a ter paciência e esperar na vontade do Senhor. Mas irmão Ibe, está difícil. Tá, eu sei que tá. Esperar não é o forte de ninguém. Estou com 46 anos de idade, estou para encontrar alguém na rua para dizer: irmão Ibe, eu adoro esperar. Até hoje eu estou procurando alguém que me diga isso, não encontrei. Quem é que gosta de esperar? Mas com Jesus a gente tem que ter paciência. Ah, mas o barco, a água está entrando. Fique tranquilo, Ele manda no vento, na água, no mar, Ele manda na tempestade. Ah, mas vai morrer e vai ser sepultado. Tem problema não. Ele dá um brado e a sepultura tem que se abrir, Lázaro tem que sair. Agora o que você tem que ter é paciência para esperar. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, diga assim: milagres obedece a um princípio. E que princípio é esse, pregador? Obediência. Você tem que obedecer. O texto vai dizer aqui, Lucas capítulo 5 e o versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Deixa eu dizer algo muito importante aqui para você. Pedro tinha duas razões para não obedecer essa ordem. Primeiro, porque a tradição pesqueira do mar da Galileia dizia o seguinte: que os cardumes de peixe só saíam à noite, o dia já tinha raiado. Aí Jesus diz assim para esses homens: olha, faze-te ao mar alto e lançai as redes. A primeira razão para Pedro não obedecer é que Jesus aqui está passando por cima de um conhecimento de pescador. Pescador tem experiência no que fala, no que diz. Pescador conhece o peixe, conhece a área que ele trabalha. Pescador sabe aonde o peixe aparece. E Jesus chega agora e diz assim: ei, peguem as redes e voltem lá para o mar. Primeira razão pela qual Pedro não deveria obedecer é que quem conhecia de mar, de peixe, de pesca era Pedro. Mas Pedro resolveu obedecer à voz daquele que dá o comando. Pedro resolveu obedecer à voz daquele que manda o peixe ir de encontro à vara, ao anzol, à rede e à tarrafa. Oh, aleluia! Obedeça a ordem do Senhor. É Ele que está dizendo vai. Em segundo lugar, Jesus era um rabino. Jesus era um mestre. Jesus era o homem que conhecia das coisas espirituais. Pedro tinha a segunda razão pela qual ele não deveria obedecer essa ordem. Mas diz a Bíblia que Pedro diz: olha, sobre a tua palavra eu vou. Oh, aleluia! Quando é Deus que manda, meu irmão, fique tranquilo, porque Ele vai fazer acontecer. Oh, aleluia! É interessante que em Lucas capítulo 5 e o versículo 4, quando Jesus diz assim: lançai as vossas redes para pescar, a palavra lançar no original grego não é um pedido, está no imperativo, é uma ordem. Jesus não está dizendo, por favor Pedro, vá. Ele está dizendo, eu estou mandando. A expressão lançai em grego tem esse sentido, esse significado de dizer, vá, que quem está mandando sou eu, Pedro. Vá, entre no mar. Porque quando Jesus manda, quem é que não obedece? Quando Jesus manda, qual é o milagre que não vai acontecer? Quando Jesus determina, quem é que vai passar na frente e dizer que não acontece? Oh, aleluia! Ele não pediu, ele deu uma ordem. E esse milagre dependia exclusivamente da autoridade da palavra. Pedro vai dizer, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ei, meu irmão, quando Jesus manda, acabou-se, o milagre acontece. Quando Jesus determina, quem achar ruim, ache, quem não gostar, não goste. Mas quando Ele determina, saia da frente, porque a resposta chega, o milagre acontece. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar esse recado: ei, o milagre está chegando. Você pode profetizar para a pessoa que está ao seu lado, diga aí para ela, se prepare, porque o milagre está chegando. Está chegando. O milagre está chegando. Basta tão somente seguir essa receita aqui. Mas irmão Ibe, está difícil. Para Deus, quanto pior, melhor. Ninguém dá mais jeito. Ele diz, pronto, está do jeito que eu quero. O médico diz, não tem saída. Ele diz, agora eu chego. O advogado diz, é causa perdida. Ele diz, está do jeito que eu sempre quis. Agora é eu que entro para resolver. Quando todo mundo diz, não tem saída, aí ele chega. É por isso que você foi trazido aqui nessa noite. Porque a palavra hoje não seria essa, mas o Senhor disse, olha, avise para alguém que aquilo que disseram que não tem jeito, eu estou chegando para mudar a situação. Vai ter resposta, vai ter milagre.
Se prepare que você vai voltar aqui e vai dizer: foi Deus que falou, porque eu precisava ouvir aquela palavra. Se prepare, porque está descendo a resposta do céu. Milagres não dependem de circunstâncias humanas. Quando o homem diz não tem jeito, não tem saída, ele chega e diz: é agora que eu vou agir. Oh, aleluia. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Existe algo que é muito impressionante, que você precisa entender. Diga assim comigo: milagres não acontecem em ambientes rasos. Existe a música de um cantor muito famoso no meio evangélico, que a letra diz mais ou menos assim: e eles voltaram com as redes para o mesmo lugar. E não foi no mesmo lugar. Pegaram as redes e voltaram para o mesmo lugar. Jesus disse assim: peguem as redes e vá para o mar alto. Não é para o mesmo lugar. Aí a letra diz assim: voltaram exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar, quem foi eles. A ordem de Jesus agora era outra. Eles não iam voltar no mesmo lugar. O texto vai dizer aí, leia comigo, Lucas 5:5. Aliás, Lucas 5:4. Lucas capítulo 5 e o versículo 4. Lucas 5:4 diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Deixa eu dizer uma coisa a você. E você pode dizer: mas pregador, como é que o senhor sabe que não foi exatamente no mesmo lugar? É porque existia duas formas de pescar no mar da Galileia. E a primeira era mais usada pelos pescadores. A história diz que a primeira forma de pescar mais utilizada para quem tinha barco no mar da Galileia, era mais usada, era pegava a rede, amarrava ela num ponto do mar da Galileia e a outra ponta no barco. E o que é que o barco fazia? Os pescadores, com a ponta aqui, ele pegava o barco e saía fazendo isso aqui, ó, dando círculo para pegar o peixe encurralado na beira do mar. Amarrava a rede, pegava a outra ponta, botava no barco e saía fazendo isso, ó, dando círculos até o barco chegar novamente na praia, como uma espécie de uma pesca de arrasto. Só que o que Jesus manda eles fazer é: vocês têm que ir para o mar alto, e no mar alto não tem como colocar essa ponta da rede lá. Sabe o que é que eles fizeram? Amarraram a ponta da rede num barco e amarraram a ponta da rede no outro barco. Era o segundo tipo de pesca que se fazia, mas era uma pesca muito arriscada. Sabe por quê? Ninguém sabia onde o peixe estava. Como é que se entra mar adentro para pescar sem saber a direção que o peixe está? Levando dois barcos com a rede amarrada numa ponta, a rede amarrada na outra, entrando de mar adentro e depois voltando. Não faz sentido. Mas Jesus disse: eu quero que vocês estejam lá no mar alto. Sabe por quê? Isso aqui tem um sentido espiritual muito grande. Quanto mais eles afastados da terra, mas eles dependiam do milagre que vinha do céu. Eu não sei se você já percebeu, mas todo relacionamento que Deus sempre quis com qualquer homem ou mulher da Bíblia, sempre foi em lugares fundos. Você está lembrado de Ezequiel? Ezequiel teve uma revelação, um homem com um cordel de medir. E Ezequiel começou a andar, e quando andou 500 metros, a água deu lá nos artelhos. O homem mediu mais 500 metros, a água deu nos joelhos. E Ezequiel perguntando para ele: e agora? Ele disse: vai andando. E a água deu na cintura. E agora? Vai andando. Até que Ezequiel se viu sem forças, porque estava nas profundezas do rio. Milagre só acontece quando você é tirado da beira da praia e é levado para o mar alto. E mar alto significa profundidade, dependência exclusiva de Deus. É no mar alto que você mergulha na oração, como disse aqui André Carvalho. É no mar alto que você mergulha na palavra de Deus.
É no mar alto que você depende exclusivamente do Senhor. E diz: Deus, eu agora estou em tuas mãos. Agora é tu e eu e tu. Eu não sei mais o que fazer, porque eu estou totalmente dependente do Senhor. O Senhor disse: ei, é no mar alto. Seja um profeta aí, toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim: o milagre está chegando, mas tu vai ter que entrar no mar alto. No raso não acontece nada. No raso não tem peixe. No raso você bate a noite todinha. No raso não acontece nada. Aí Jesus disse: entrem no mar alto. Aí sabe o que acontece? Lá vem 2 barcos. Isso aqui as minhas mãos são os barcos. Olha só, um do lado, outro do outro. As redes presas num, presas no outro. Eu fico imaginando os discípulos dizendo: rapaz, quem já viu pegar peixe? E lá vem os barcos, os 2, vindo lá do fundo, arrastando a rede. Daqui a pouco Pedro diz: é peixe, essa zoada é peixe. Era tanto do peixe, que a Bíblia fala que daqui a pouco os barcos estavam pensando. Pedro disse: os barcos vão afundar, porque é muito peixe. Claro, quem tinha dado a ordem era aquele que manda no vento, manda no mar, manda no peixe. Agora só vai acontecer o milagre quando você obedecer a voz do Senhor. Sabe por que é que o milagre não chegou? Porque você está aqui, ó, no raso, dando volta com a rede. Aí o cantor disse: foi exatamente no mesmo lugar. Foi não, é no mar alto. É lá dentro que o Senhor quer que você vá. É lá dentro. É mergulhar no rio da graça, se quiser trazer peixe. E vai valer a pena, pregador? Foi tanto peixe que Pedro disse: aparta-te de mim, que eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não sou digno de estar junto do Senhor. Eu nunca vi tanto peixe em toda a minha vida. Aparte-se de mim. Jesus disse: nada, agora eu quero estar junto de você, porque agora você não vai ser só pescador, você agora vai pescar homens. Eu tenho uma coisa muito melhor para você. Você vai deixar de pescar peixe para pescar vidas, Pedro. Oh, aleluia. Eu quero convidar você de pé nesta noite. Eu não sei você, mas aqui eu estou sentindo a presença daquele que vai fazer milagres hoje aqui. Fecha teus olhos. Pai, ô Senhor, aqui estamos em tua presença nesta noite. Deus, eu sinto aqui a tua presença em minha vida, e eu creio, Pai, que pessoas que vieram aqui hoje vão pegar as redes, Senhor, e vão entrar mar adentro. Ah, Deus, coisas sobrenaturais, especiais está esperando tua filha, teu filho. Aquele milagre que ela está tão esperando, o milagre que ele está tão aguardando, Pai. O Senhor hoje nos trouxe aqui para dizer: vai acontecer. Vai acontecer, não é hora de lavar as redes e recolhê-las, porque eu estou vendo daqui, não tem nada perdido. O milagre vai acontecer. A última palavra quem dá é o Senhor. E o Senhor nos reuniu aqui nesta noite, Senhor, para nos dizer isso, que tem coisas especiais para fazer na vida dele, na vida dela. Eu creio, Pai, que vidas voltarão aqui dizendo: eu entrei no mar alto, eu fui surpreendido, os milagres aconteceram. A tua presença é marcante aqui nesta noite, Senhor, e eu creio que milagres vão acontecer. Essa noite é noite de resposta, essa noite é noite de milagres, essa noite é noite do sobrenatural do Senhor acontecer, Pai. É noite de crente ir no mar alto, não tem nada perdido. A pesca começou hoje. Satanás já estava zombando, bateu a rede a noite inteira, não pegou nada. Mas o Senhor chegou aqui hoje e disse: eu estou vendo tudo, e quem manda no peixe, no mar sou eu, e não tem nada perdido, porque o milagre vai acontecer.
O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E o teu nome será glorificado, Senhor. O teu nome será glorificado, Senhor. É a nossa oração, Pai. Em o nome de Jesus, o teu Filho. Em o nome de Jesus.